Tá bom. Tem que falar, né? Tem que falar. Então, solta o trem-bala aí, produção, e vamos falar da política do Vascão. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, hoje para falar sobre a política do Vasco, né? Essa verdadeira guerra infinita que são os bastidores políticos de São Januário aí. A gente não consegue passar uma semana sem ter uma história sobre a parte administrativa política do Vasco, não é verdade? O último grande terremoto que teve aí nessa área do Vasco foi há pouco mais de 15 dias aí, quando o clube teve que dar aí o seu balanço patrimonial, né? Isso aí tá na lei, tá no Profut, na Lei Pelé, sei lá, em várias leis aí, em que até o dia 30 de abril os clubes são obrigados a publicarem o seu balanço patrimonial, para ver se está tudo certo, se está tudo em ordem. E no Vasco, isso sempre costumou ser um balanço para inglês ver, né? Afinal de contas, eram pouco claros, nada elucidativos e cheios de coisas estranhas, né? Ninguém conseguia entender a real dimensão da situação financeira do Vasco pelos balanços que eram publicados até então. E esse ano, né, faltando ali poucos minutos para se encerrar o prazo de publicação, o Vasco veio com um balanço patrimonial aí para estourar a boca do balão, botando em panos limpos ali a situação do Vasco, o tamanho do buraco em que a gente está metido e as proporções, as consequências desse terremoto, né? A gente está vendo aí até o dia de hoje. E eu até inocentemente resolvi esperar um pouco para ver se as coisas acalmavam e eu conseguia fazer um vídeo já mais com uma perspectiva completa do acontecido. Mas a política do Vasco é tipo uma avalanche, né? Uma coisa vai puxando a outra e o que é pequenininho vai ficando grande e nunca termina. Então a gente vai fazer aqui esse vídeo hoje falando sobre o que está acontecendo até agora e se tiverem desdobramentos relevantes daqui para frente, a gente faz uma segunda parte aí comentando isso também, né? Para saber o que levou o Vasco até essa situação atual, existem outros vídeos aqui no canal, né? A gente tem uma playlist aqui só de vídeos sobre administração e política, então vale a pena vocês conferirem lá. A gente tem, mais especificamente, vídeos comentando a situação da eleição que levou o Campelo a ser presidente. Tem lá também para vocês verem, porque no vídeo de hoje aqui a gente vai comentar os desdobramentos justamente da divulgação desse balanço patrimonial aí. Mas antes disso, eu quero fazer uma breve recapitulação aqui, né? Nos capítulos anteriores, mas de um ponto de vista aqui com uma abordagem diferente dos outros vídeos que eu já fiz sobre o tema. Todo mundo sabe, né, que rolou o golpe fatídico no dia lá, 19 de janeiro, né, com o Campelo abrindo mão da vice-presidência com Júlio Brandt para se lançar candidato isolado. Mas por que isso aconteceu, né? O que motivou o Campelo a fazer isso? Isso se deveu à união de três forças políticas do Vasco. O próprio Campelo, o Roberto Monteiro, atual presidente do Conselho Deliberativo e líder do grupo político Identidade Vasco, e do Eurico Miranda. O Roberto Monteiro e o Campelo, eles se uniram bem antes, né? Lá no começo do processo eleitoral do Vasco, e no finalzinho, na reta final, quando já estava claro que o Eurico Miranda não ia ser reeleito, que o Júlio Brandt, a chapa do Júlio Brandt, ia ser a mesma vencedora, rolou essa aproximação entre os dois, ou mais especificamente entre o Roberto Monteiro e o Eurico Miranda, para fazer aí esse triunvirato que viria a dar o golpe nas eleições do Vasco da Gama, né? Traindo o desejo do sócio votante do nosso clube de regatas Vasco da Gama. E por que rolou essa união lá no começo entre o Roberto Monteiro e o Alexandre Campelo? O Roberto Monteiro, ele é uma pessoa que cresceu à sombra do Vasco, né? Ele, na sua juventude, foi líder, foi presidente da Força Jovem, né, a torcida organizada do Vasco, cresceu exercendo essa liderança aí, depois conseguiu virar vereador também através da Força Jovem, né? A campanha dele era montada toda em cima do fato dele ser presidente da Força Jovem do Vasco e foi traçando ali a sua influência dentro do Vasco da Gama com o claro objetivo de um dia se tornar presidente do clube. Dá para dizer, pelas táticas, pelas técnicas que ele usa, com o objetivo de ser aí um novo Eurico Miranda, né?
se a gente não pode dizer que o Eurico Miranda é um mentor do Roberto Monteiro, ele é pelo menos um exemplo do que o Roberto Monteiro seguia ali na hora de fazer a sua trajetória política dentro do Vasco. Pois bem, Roberto Monteiro já tentou ser presidente do Vasco nas últimas eleições de 2014 e teve um resultado pífio. Por quê? Porque ele é uma figura que não inspira a confiança dos sócios, né? Ele não tem uma trajetória política, nem tem uma oratória, nem tem uma postura, não tem nada que o credencie a realmente virar um favorito a ser eleito presidente do Vasco da Gama. Difícil de você ver nas redes sociais aí alguém defendendo o Roberto Monteiro, né? O Eurico Miranda, pelo menos na sua juventude ali, quando tinha os seus 40 anos, 50 anos, ele era muito mais eloquente, ele ia nos programas de rádio e ele conseguia falar bem, enrolar ali os entrevistadores, era um cara muito mais carismático nesse sentido. E mesmo assim, para chegar à presidência do Vasco, ele teve que ir subindo seus degrauzinhos ali, né? Entrou lá embaixo na administração do Vasco, ficou vários anos, décadas, como vice-presidente de futebol, para só então tentar virar presidente, né? Quando a máquina ali dentro do clube estava toda azeitada para ele, só então é que ele ousou aí se arriscar virar candidato a presidente do Vasco. O Roberto Monteiro, ele percebeu que ia ter que fazer alguma coisa no mesmo caminho, não ia conseguir direto começar como presidente. Então, nessa eleição agora de 2017, o que ele fez? Algo muito parecido com o que o Move fez lá atrás com o Roberto Dinamite para chegar ao poder. Não custa nada lembrar também que muita gente que estava ali por trás da eleição do Roberto Dinamite em 2008 está agora no Identidade Vasco. Qual que é a ideia? Você escolher um representante, um rostinho bonito para servir de símbolo e atrair votos para a chapa. Essa tática ela foi explícita com o Roberto Dinamite, né? Os caras pegaram só o maior ídolo da história do clube para servir de avatar da eleição da chapa, uma pessoa que tem com certeza a simpatia de todos os vascaínos, ou tinha pelo menos lá em 2007, né? A simpatia de todos os vascaínos, todo mundo gostava dele, uma figura afável, e botaram para ser ali o rosto simbolizando o movimento, e deu muito certo, né? O Roberto Dinamite conseguiu derrubar o Eurico naquela época, que eu acho que é muito mais difícil do que agora, e virar presidente do Vasco, infelizmente não tendo uma administração tão boa quanto a gente gostaria, né? Pois bem, agora, para a seleção de 2017, o Roberto Monteiro resolveu repetir a mesma tática. E quem era a figura que ele conseguiu aí cooptar para o seu planejamento com esse perfil? Alexandre Campelo. Um cara que, pelo menos até os desdobramentos dessa eleição, não era visto com maus olhos por ninguém, né? Vou dizer aí que, sei lá, 90% da torcida vascaína, ninguém tinha nada contra para dizer do Alexandre Campelo. Um cara educado, sempre fala tranquila, foi médico do Vasco por muitos anos, participou de muitas campanhas vitoriosas. Então, uma figura simpática. Acho que todo mundo trazia essa impressão do Alexandre Campelo até ele cometer aquela trairagem terrível no processo eleitoral desse ano. E a estratégia dos caras fica óbvia, né? Vamos trazer o Campelo aqui, ele vai ser o rostinho bonito por trás da nossa campanha. E uma vez ele eleito, a gente bota os nossos caras na administração do clube. Roberto Monteiro vira presidente do Conselho de Beneméritos, o Fred Lopes vira vice-presidente de futebol, bota lá os 13 VPs que eles botaram na administração. Eles vão controlar a máquina do Vasco ali. Daqui a 3 anos é tudo nosso. A gente chuta o Alex Campelo de lado e aí já bota um cara da gente mesmo para ser candidato a presidente. Muito provavelmente, aí sim, o Roberto Monteiro. Mas e o Alexandre Campelo? Qual que seria o interesse dele nessa negociata aí, nessa união de forças? Pelo que eu vi do Campelo, nesse quase um ano, desde que começou o processo eleitoral, que foi quando a gente começou a conhecer melhor o Alexandre Campelo, né? Até então, ele era só um rosto que aparecia lá no fundo das fotos. A impressão que me passa é que o Campelo é um cara extremamente vaidoso. Um cara extremamente vaidoso e que acabou sendo picado pela mosquinha azul aí de virar presidente do Vasco, né? Porque o Campelo, uma coisa a gente tem que dizer sobre ele, né? Ele tá fora do perfil de quem normalmente se envolve na política de clubes, que normalmente é o quê? Gente querendo
se fazer nas costas do clube, né? Ganhar dinheiro nas costas do clube. Não acredito que seja o caso do Campelo, um médico renomado, tem várias clínicas, tem grana, não precisa disso. Ou então, é o pessoal aí da política, e aí é de todo o espectro político, tá? Antes que falem, porque é desse partido, é daquele, não. Pessoal de todos os partidos estão envolvidos no Vasco e nos clubes em geral e querem usar o clube como trampolim, essa que é a verdade. Normalmente quer usar o clube só para virar um rostinho mais conhecido aí e usar de trampolim para ir se eleger num cargo público. Eu acho esse o pior tipo de administrador do clube. Se um cara é político e quer virar também presidente do Vasco ou quer ter um cargo administrativo no Vasco, eu já sou contra por princípio. Acho que não funciona isso aí, e pelo menos essas duas características o Campelo não tem, né? Mas tem essa vaidade aí, né? Eu identifico essa vaidade como sendo o motivador dele ter entrado nessa disputa. Prestígio que é você ser presidente do Vasco, o prestígio que traz para a pessoa. Ele já deve ter se imaginado indo nos programas de televisão, sendo bajulado por todos. Com certeza imaginou que ele, sendo o cara que tira o Eurico Miranda do poder, que bota o Vasco de novo nos trilhos certos, que com isso ele conseguiria aí um lugar na história do Vasco da Gama e que seria bajulado e exaltado pelo resto da sua vida. Com certeza foi isso que a galera do Identidade Vasco foi soprar no ouvidinho dele, e foi isso também que ele ficou sonhando lá antes de decidir partir por esse caminho. Tanto que ele ficou muito contrariado quando teve que ser vice do Júlio Brandt, né? Porque se é a vaidade que te move, você quer ser o centro das atenções, né? Você quer os holofotes todos virados para você. Mas, de repente, por condições políticas, estava em último nas pesquisas, se viu forçado a se associar ali com o Júlio Brandt, pegando a cadeirinha de vice. Não deve ter gostado muito. Tanto que depois também, né, na hora de fazer a trairagem, foi fácil de botar a pilha nele ali e falar: ô Campelo, a sua caneta não tem tinta, né? Ah, Campelo, o cara tá querendo fazer tudo sem você, tá te colocando de lado aí. Foi fácil apertar esses botãozinhos ali para mexer com os brilhos do Campelo e fazer ele topar participar lá da trairagem com o Júlio Brandt. Sem querer defender o Campelo nisso aí, né? Porque o Campelo já é bem grandinho, sabia bem o que estava fazendo, né? E sabia que estava errado. Aquele argumento que ele mesmo usou na época, se não fosse eu, seria outro, né? Já é um argumento ali que ele sabe que está fazendo errado, né? Se ele achasse que o que ele estava fazendo era bonito, ele não teria dito isso. Pois bem, então nós tivemos aí a união dessas três forças. O Campelo, que sendo movido pela vaidade, né, pensando que ele sendo presidente, as portas iam se abrir para ele, a torcida ia abraçar ele, né? Com certeza falar no ouvido dele: vamos trair, pode trair o Brandt aqui, cara, que passou o processo eleitoral, torcida esquece, torcida vai esquecer, torcida vai te abraçar. Fala aí que você é contra o Eurico, que você é oposição, que vai modernizar o Vasco, e a torcida vai abraçar sua causa, né? Com certeza, ou sopraram isso para ele, ou ele sozinho acreditou que isso fosse acontecer, né? Um pouco de visão nesse sentido, embarcou por essa. O Roberto Monteiro entrou nessa, eu já falei, né? Olhando aí numa perspectiva mais a longo prazo, de realmente entrar na máquina do Vasco, botar ali o seu pessoal em pontos estratégicos da gestão, para tentar, né, articular, dominar ali essas partes estratégicas do clube e muito provavelmente assumir a presidência daqui a 3 anos, ou daqui a 6 anos que seja, a partir daí formar uma nova dinastia, né, que nem fez o Eurico Miranda por muito tempo. E o Eurico Miranda entrou no final ali, quando a coisa já estava perdida, quando ele já viu que não ia dar mais para ele, decidiu fechar ali com o Roberto Monteiro e com o Campelo, basicamente 2 motivos. O primeiro, para ver o Júlio Brandt pelas costas, né? Aquele abusado, aquele neófito abusado, que ficava falando milhares de coisas horríveis sobre ele, tinha que tomar uma lição, então ia tomar essa pernada aí, ia ser bem feito. E o segundo, também, porque o Júlio Brandt estava ameaçando jogar a merda toda no ventilador, né? Explanar para todo mundo a gestão temerária que o Eurico Miranda fez esse tempo todo, e isso aí poderia prejudicar pessoalmente o Eurico Miranda, né? Várias sanções, até políticas, até criminais, se bobear. Então, na hora lá de amarrar o acordo, ele deve ter falado: olha, vocês aí, eu vou apoiar vocês, tá? Todo o meu pessoal vai votar no Campelo aí nas eleições do Conselho Deliberativo, e vocês só dão aquela aliviada ali da minha parte, né? Não vão vir com essa história aí de que a minha administração foi ruim,
não vão chegar mostrando as dívidas que eu fiz, nada disso. Vocês abafam pro meu lado e eu dou suporte pro lado de vocês. Beleza, fechou-se então esse acordo entre os três figurões aí. Assim se sucedeu nos primeiros meses. Campelo negando qualquer associação com o Eurico Miranda, mas também evitando bater de frente com o velho, né? Sem acusar ele de nada, sem falar de nada que ele tivesse feito anteriormente. Num primeiro momento, não querendo nem fazer auditoria, falando que a auditoria era uma palavra forte. O Roberto Monteiro foi lá selecionando o pessoal que ele queria botar nas suas pastas de importância. Então botou lá o Fred Lopes no futebol, outro botou lá na administração do estádio, outro na parte de finanças, controlando só as partes mais importantes do Vasco ali, para, né, na prática, o clube na mão. O Eurico Miranda seguiu na boa ali, né, blindado pela nova diretoria, que não atacava ele, não apontava dedo para ele. Pois bem, não deve ter demorado muito tempo para o Campelo perceber a burrada que ele fez, né? Quando passou as eleições e ao invés da torcida abraçar ele, ver ele como o cara que tirou o Eurico Miranda e apoiar e inflar o ego dele, que nem ele imaginava, o que ele viu foi justamente o contrário. A torcida pé da vida com o cara, enchendo ali, ó, as ideias dele nas redes sociais. Ele viu que a parada não estava sendo exatamente do jeito que ele imaginava. Convidado para todos os programas de televisão? Foi. Mas aí lá, em vez dele poder ficar se exaltando e sendo bajulado, tinha que ficar explicando se essa história do golpe, se tinha união com o Eurico ou não. Você via, né, nas entrevistas como é que ele ficava pouco à vontade diante dessa situação. E foi percebendo ali, depois de um tempo, até ele conseguiu sacar que ele estava se entrando de boi de piranha nessa história, né? Até ele eu digo, porque a verdade isso era muito óbvio que ia acontecer. Quando rolou a eleição, quando rolou a trairagem toda dele lá, a gente falou aqui no canal que isso ia acontecer, era óbvio que nessa história toda, nesse acordo todo, quem ia se ferrar mais era o Alexandre Campelo, que ia ser o rostinho bonito que ia assumir a bronca do Vasco nessa pindaíba, sem poder acusar a administração passada, né, tomando toda a bronca para si, ia ter a sua imagem queimada, completamente queimada, que nem já foi, né? Foi muito queimada a imagem do Campelo em todo esse processo eleitoral até aqui, e ia ser mais nos próximos 3 anos. Ele rapidamente deve ter visto, cara, do jeito que as coisas estão aqui, eu não vou conseguir montar time vitorioso nenhum, esse time muito provavelmente vai ser rebaixado novamente, o meu rosto é a minha imagem que está sendo associada a tudo isso, e eu estou fazendo isso para quê? Para proteger o Eurico Miranda? Para proteger Roberto Monteiro? Os caras nessa hora, cadê eles me apoiando? Não, estão sumidinhos, estão escondidinhos lá no canto deles. Quer saber? Eu vou chutar essa cadeira, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou fazer o que é melhor para mim. E aí agora a gente não sabe, né, se o Campelo é o maior gênio que já sentou na cadeira da presidência do Vasco ou é o maior idiota, né? Um dos dois. Ele é um besta ou ele é bestial, para usar uma frase aí do futebol que nossos avós gostavam de repetir. Porque em menos de 3 meses, o cara conseguiu brigar feio com todas as correntes políticas do Vasco. Ele brigou com o Júlio Brandt, com a galera da oposição ali, liderada pelo Júlio Brandt, na hora das eleições, né, traindo o grupo. E agora ele conseguiu romper com a identidade Vasco, Roberto Monteiro, e com o grupo do Eurico Miranda. Se o cara conseguir sair politicamente vivo dessa, se o cara conseguir sair com mais prestígio do que entrou nessa canoa aí, ele realmente vai se mostrar um grande estrategista. Se não, se ele meter os pés pelas mãos aí, vai se mostrar um baita de um lambão. E eu não sei não, né? Infelizmente aí, até pro futuro do Vasco, por enquanto, eu tô achando que ele tá mais na segunda opção. Não sei, né? Vamos ver. A história ainda tá se desenrolando aí. Mas, pois bem, esse tempo todo agora foi só aí o que aconteceu anteriormente para a gente chegar onde a gente queria, né? Então vocês podem ver aí que esse vídeo vai ser longo, talvez eu até tenha que dividir em 2 partes, vamos ver aí na edição como é que é. Aliás, vocês poderiam até, né, já curtir esse vídeo, já assinar o canal para quem não assinado. Bom, galera, não de imaginar, esse vídeo acabou ficando mais longo do que eu planejava, né? Tá passando ali aquela faixa de 20 minutos, que é o que eu considero o máximo aí que dá para lançar um vídeo do canal. Então eu vou encerrar esse vídeo aqui nesse momento, mas não se preocupem,
Amanhã eu lanço a parte 2. Amanhã a gente continua a discutir toda essa confusão, toda essa guerra infinita que tá rolando aí dentro do Vasco da Gama. Beleza? Posso contar com vocês amanhã? Espero que sim. A gente